alguma coisa na palavra de Deus. Também temos tirado tempo para estarmos juntos, conversando. Isso é um privilégio para nós. Estivemos ontem com os irmãos e fizemos até caminhadas juntos, conversamos bastante. Hoje fomos lá para a casa do seu Enoque, tiramos um tempo ali. Isso é muito bom para a nossa edificação. Vamos voltar então lá em Colossenses capítulo 2. Colossenses capítulo 2. Versículo 6. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele, radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Vamos ler novamente. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele, radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Deus nos ajude na meditação desta noite. Amém. Nós fizemos menção então da primeira parte do versículo 6, falamos a respeito desses irmãos ali em Colossos que receberam o Senhor Jesus Cristo. Quando Paulo faz menção, ora, como recebestes? E nós mencionamos muitas coisas dentro dessa primeira parte. Mencionamos que eles foram instruídos, tanto pela Epáfras, conforme nós lemos no capítulo 1, mas agora ele está falando, olha, agora uma vez que vocês receberam o Senhor, assim andai nele. Ele agora está falando aqui de conduta, está falando de procedimento. Quando nós lemos no Evangelho de João, ou melhor, na carta de João, no capítulo, primeira carta de João, no capítulo 2 e 6, 1 João capítulo 2, e o versículo 6, nós lemos o seguinte: aquele que diz que permanece nele, esse deve andar assim como ele andou. Aquele que diz que permanece nele, esse deve andar assim como ele andou. Então, eu estava pensando nesse andar assim, andai nele. É muito interessante, e nós mencionamos que para andarmos precisamos nascer. É impossível um feto andar no útero da mãe. Há necessidade que ele nasça. E com o tempo ele vai aprendendo a andar, aprendendo a se equilibrar, até conseguir andar só. Mas é interessante nós pensarmos que agora nós nascemos, nós recebemos, nós cremos, e agora nós temos então que andar. Nós não podemos ficar parados. Os irmãos lembram que no Brasil existia uma doença que chamava paralisia infantil. Ela hoje está quase erradicada. Nós temos um irmão lá em Cachoeira Alta, que muitos aqui conhecem ele, o irmão Walter. Ele teve essa paralisia. Muitos não conseguem andar. Aquele irmão ainda conseguiu andar por um tempo, hoje ele não anda mais. Mas é interessante quando nós pensamos nesse novo nascimento. Às vezes já nos primeiros passos surge essa paralisia. Muitos não conseguem andar muito tempo, paralisam nos primeiros passos da vida cristã. Outros
no decorrer dos anos, com o passar dos tempos, às vezes o seu andar é paralisado por outros meios. E quando nós pensamos nesse andar nele, nós podemos pensar andar com ele e andar nele. Andar com ele é andar juntos, mas andar nele nos dá o sentido de um ser dentro de outro ser. É o que, quando Paulo menciona creio que 1 Coríntios, deixa eu verificar se eu acho esse versículo aqui. Paulo faz menção no capítulo 2 Coríntios 5,15. Segunda carta aos Coríntios, capítulo, ele diz: ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Depois, em Gálatas capítulo 2 e o versículo 20, ele faz uma menção: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé do Filho de Deus. Então vejam que a ideia aqui desse texto é exatamente essa. Agora nós não vivemos mais para nós, mas tem algo agora que nos rege. Ele é o regente das nossas vidas. Uma vez que cremos, agora nós precisamos andar nele, precisamos caminhar com ele. Agora nós podemos pensar nas características do nosso Deus. Paulo, quando menciona também aos Coríntios, capítulo 2, versículo 16, ele diz: nós temos a mente de Cristo. Então veja que há uma transformação quando nós recebemos. Quando esses irmãos ali em Colossos receberam a Cristo, há uma mudança. Nós agora temos a mente de Cristo, nós agora somos dele, nós agora precisamos andar nele. E quando nós pensamos nesse andar nele, nós podemos pensar em alguns pontos na questão, por exemplo, quem era, como vivia, como viveu o nosso Salvador aqui nesse mundo. Nós podemos pensar, por exemplo, nele, na sua humildade, na sua mansidão, na sua obediência. Isso são características que nós vemos nele. E agora, se ele vive em nós, nós então no nosso andar nele, isso deveria ser manifesto nas nossas vidas. Isso deveria, de certa forma, aparecer nos nossos dias de vida cristã. Isso precisa ser evidenciado para demonstrar que nós realmente temos recebido ele, e nós agora não vivemos mais para nós mesmos, mas agora vivemos por aquele que por nós morreu e ressuscitou. Então, essas evidências precisam ser vistas agora nas nossas vidas desse andar. Mas o andar, o nosso caminhar aqui, ele vai muitas vezes, de certa forma, vai acumulando tantas coisas nas nossas vidas. E de tempo em tempo, nós precisamos analisar isso, porque essas coisas vão criando embaraços, pesos desnecessários nas nossas vidas. Nós carregamos coisas desnecessárias. Quando o Senhor Jesus Cristo disse, lá em Mateus capítulo 11, a partir do versículo 28,
Ele está chamando: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E Ele está falando ali daquela sobrecarga que nós carregávamos, a sobrecarga do pecado. E Ele fala para nós irmos a Ele, porque o seu fardo é leve, o seu jugo é suave. E sabe, irmãos, às vezes nós não carregamos mais no nosso caminhar o fardo pesado do pecado, mas nós carregamos tanto embaraço, nós vamos criando tantos fardos e colocando nas nossas costas, e começamos a ter um caminhar não nele. Nós conseguimos andar desgarrados dele, andar pelas nossas próprias pernas. Às vezes nós precisamos parar e nos humilhar perante o nosso Deus, reconhecendo isso, rogando dele uma limpeza por aquilo que nós estamos carregando, coisas desnecessárias, coisas que atrapalham a nossa vida. E o tempo passa e nós vamos perdendo tempo carregando aquilo que nós não precisamos. Então, quando ele disse: olha, assim andai nele, esse é um andar digno. Eu estava lembrando lá no Velho Testamento, acho que primeiro livro de Samuel, um exemplo muito interessante de Davi, ali naquele texto. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17. 1 Samuel, capítulo 17. Olha o versículo 39. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, porque nunca o usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Vejam aí, um ponto muito interessante: não posso andar com isto. Eu não posso andar com isso. Sabe, irmãos, muitas vezes na nossa vida cristã nós temos que ter esse reconhecimento: eu não posso andar com isso. Davi disse aqui: eu não posso andar com isso, pois nunca o usei. Irmãos, quantas coisas no nosso andar cristão que nós nunca usamos, mas com o passar do tempo nós vamos acostumando com essas coisas e vamos colocando em cima de nós, vamos concordando com aquilo que nós, no outro tempo, para nós achávamos aquilo um absurdo, e nós vamos conformando, e isso vai entrando no nosso andar, e muitas vezes temos que fazer como Davi: não posso andar com isso, isso aqui está me atrapalhando no meu andar nele, isso aqui está me tirando a capacidade de ser alguém que foi salvo por Cristo, isso aqui está me tirando a capacidade de eu viver uma vida de obediência a Ele, visto que Ele vive em nós, e a palavra de Deus nos demonstra que Ele foi obediente até a morte de cruz. Então, eu não posso andar com isso. E diz: e Davi tirou aquilo de sobre si. Irmãos, muitas vezes nós temos que analisar as nossas vidas, e muitas coisas precisam ser tiradas. Muitas coisas precisam ser tiradas. Agora, voltando lá no nosso texto, esse andar nele. Ontem, na quinta-feira, eu fiz menção que
Esse verbo aqui, ele é um verbo imperativo. Ele significa, olha, você precisa começar a andar nele e continuar andando. O verbo aqui, andai nele, ele está falando desse andar duradouro. Não é andar hoje e amanhã deixar de andar. Não é andar com ele alguns anos e depois deixar, visto que nós temos recebido ele, até o dia quando ele nos permitir viver aqui na terra, nós temos que andar nele. Esse andar nele deve ser em caráter duradouro. Começar a andar nele e continuar andando nele. E continuar. Ele não é somente o objeto da nossa fé. Ele não apenas nos salvou para nós sairmos batendo no peito e dizer: eu sou salvo. Não foi só para isso que ele nos salvou. Nós sabemos que ele não é somente o objeto da nossa fé, mas ele também é a esfera em que nós, os crentes, devemos viver. Ele é aquela esfera que aqueles que receberam devem agora então viver nele, viver em Cristo Jesus. A nossa conduta agora, ela deve ser consistente com a nossa profissão. O andar quer dizer isso. A nossa conduta, ela deve estar de acordo com a nossa profissão. Deve ter agora evidências da nossa profissão de fé, do nosso receber. Deve ter essas evidências agora, agora precisam ser produzidas no nosso andar. No nosso andar. Um andar digno da vocação em que nós fomos chamados. Nós precisamos agora fazer como Davi: olha, eu não posso andar com isso. Isso vai me atrapalhar. E sabe, é muito interessante quando nós pensamos nessa questão, por exemplo, da nossa conversão a Cristo. A nossa conversão deve ser seguida por um andar contínuo. Um andar contínuo com o nosso Deus. Porque nós temos recebido as verdades da palavra de Deus. Nós, entre os milhões de pessoas que existem nesse mundo, nós fomos agraciados em podermos ouvir o Evangelho da graça de Deus e receber Ele como nosso Salvador. Então agora ele está dizendo: olha, e o andar? E o nosso proceder? E a nossa forma de viver perante o mundo? E é interessante que quando nós pensamos nesta questão de andar, nós pensamos na questão individual e pensamos também na questão coletiva. O indivíduo e também como igreja, né? Quando nós pensamos que a nossa vida lá fora precisa ter um equilíbrio, a nossa vida lá fora precisa ser uma vida que tem a mente de Cristo, uma vida que, quando nós pensamos na mansidão do nosso Salvador, precisamos ser mansos. Nós precisamos ser humildes, né? Nós não temos motivo para nos orgulharmos de nada, porque nós vivíamos como os demais, diz Efésios. Mas Cristo, pela sua graça, nos salvou, e agora nós precisamos ter esse andar com Ele. Como nós lemos, aquele que diz que permanece nele,
esse então deve andar assim como ele andou. Se nós permanecemos nele, nós precisamos andar assim como ele andou. Talvez não será muito fácil esse andar como Cristo andou. Quando nós olhamos na palavra de Deus e nós vemos que ele foi o homem mais rejeitado, o mais maltratado entre os homens, mas ele, humildemente, ele nunca maltratou ninguém, ele nunca abriu a sua boca para maldizer ninguém. E tudo isso são procedimentos para a nossa vida. Andar como ele andou, difícil. Mas se Cristo vive em nós, se ele vive em nós, se nós realmente mantemos comunhão com ele, nós vamos ter mais facilidade de andar com ele. Sabe, irmãos, eu fico pensando nesse andar, no andar dos salvos com Cristo, e eu fico pensando nas falhas que muitas vezes nós cometemos no nosso andar. Eu fico pensando muitas vezes no desânimo do povo de Deus, onde as pessoas não olham para a obra da cruz, uma obra penosa, e nós, então, talvez não preocupamos com a nossa forma de vida. Mas quando nós pensamos nisso, olha, Cristo morreu por mim e Ele agora quer que eu ande nele. Então nós vamos pensar diferentes, nós vamos pensar na obediência à palavra de Deus, nós vamos pensar no nosso testemunho individual, nós vamos pensar nesse andar como um todo. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos muitos servos de Deus que andou. A Bíblia menciona, por exemplo, Gênesis capítulo 5, 24, Enoque andou com Deus. E é muito interessante que lá fala que Enoque andou com Deus e já não era, porque Deus o levou para si. Um homem que andou com Deus e não foi digno de continuar, mas Deus o levou. Nós temos Gênesis capítulo 6 e versículo 9, Noé andou com Deus. Nós temos lá em Gênesis, quando o próprio Deus disse para Abraão: anda na minha presença e ser perfeito. Anda na minha presença e ser perfeito. Então, irmãos, andar nele de verdade vai fazendo com que nós vamos nos aperfeiçoando nele, vamos nos tornando habilitados, conforme Paulo disse para Timóteo, habilitados para toda boa obra. Nós vamos adquirindo essa habilidade nele, não para nossa satisfação, não para o nosso bel prazer, não para nós esbanjarmos conhecimento, mas para vivermos em obediência a Deus. E o meu andar com ele vai beneficiar o meu irmão, o andar do irmão com ele vai beneficiar o outro irmão, e assim por diante. Nós começamos a ser ajudadores uns dos outros, porque todos nós andamos com ele. Se a igreja toda andar com ele, a igreja vai ter esse benefício, porque nós andamos com ele, nós estamos nas mesmas pisadas. Então isso vai enchendo os nossos corações e produzindo em nós um desejo ainda maior de andar nele. Mas lembremos, irmãos, que o que está em evidência é: ora, vocês receberam a Cristo. Foi o nascimento,
foi a conversão, foi a transformação nas nossas vidas, que nos leva então a andar com Ele. Porque enquanto estávamos nos nossos pecados, Efésios nos diz que estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e mortos não andam. Preciso nascer, e nós então nascemos nele, e a partir daí temos essa condição de andar nele. Será que nós temos feito isso? Se analisarmos a nossa vida, será que nós temos feito isso? Temos andado nele? Temos nos preocupado com isso? Será que, como diz Hebreus, será que nós temos nos desembaraçado de todo o peso, de todo o pecado? A versão atualizada diz: de todo o pecado que tenazmente nos assedia. Essa palavra tenazmente, ela diz pegajoso. Será que nós temos feito isso? Temos nos embaraçado desse pecado pegajoso que nos assedia? Essa palavra assediar, ela quer dizer insistência com pedidos ou propostas de importunação. Às vezes nós temos cedido a isso, irmãos, no nosso andar. Nós não temos tido aquela disposição em deixar para trás tudo isso para obedecer o nosso Salvador. Irmãos, se nós andarmos nele, a igreja de Deus, a igreja onde nós reunimos, ela vai ser farta de coisas espirituais, ela vai ser farta do alimento espiritual, não vai faltar alimento espiritual, porque todos estão andando com Deus e nós estamos recebendo dele para edificar uns aos outros. Muitas vezes a igreja de Deus tem sofrido com isso. Pessoas que não estão dispostas a carregar o peso, por falta desse compromisso de andar com Deus. Quando nós verdadeiramente andamos nele, não precisa de nós nos gabarmos disso, porque todos vão perceber, todos vão ver. Nós vamos ter o cuidado necessário com a obra de Deus. Nós não vamos achar que a obra de Deus é um peso excessivo nos nossos ombros, porque aquilo que Deus nos deu é leve, é suave, é agradável. Mas quando nós recusamos andar nele, tudo se torna difícil. E nós começamos a colocar um defeito aqui, outro defeito ali, e nós deixamos de lado as nossas responsabilidades como membros da igreja de Deus. Nós vamos deixando, nós vamos apagando, porque nós não estamos recebendo dele, da fonte inesgotável. Então, se nós não recebemos dele, se nós não andamos nele, nós vamos apagando, nós vamos secando. Mas nós precisamos ser, como o salmista diz, árvores plantadas junto a ribeiros de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e a sua folhagem não murcha. Nós precisamos ser como essas árvores, irmãos, que sempre ao olhar estão frondosas, estão cheias de folhas verdes, os seus frutos estão lá.
Mas para isso precisamos andar nele. Depois nós vamos ver isso nele enraizados. Mas esse andar do salvo, ele precisa ser um andar contínuo. Não pode haver paralisação. Precisa ser algo duradouro. Sabe por quê? Porque a verdade, ela nunca cria um desequilíbrio. A verdade, ela nunca vai criar desequilíbrio em ninguém. Pelo contrário, a verdade vai nos equilibrar. A Bíblia nos diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade, ela liberta o pecador do seu pecado quando ele entende, quando ele conhece a verdade. E nós, como salvos, quando nós estamos caminhando na verdade, ela vai nos equilibrando. E as verdades estão aqui, a fonte está aqui, e é aqui que nós precisamos buscar isso. E para nós andarmos nele, nós precisamos receber dele o alimento, os nutrimentos necessários para a nossa vida cristã. É através da palavra que nós vamos recebendo. Então a verdade não cria desequilíbrio, mas muito pelo contrário. Se nós, crentes, nós continuamos a andar com Cristo, nós seremos fortificados contra muitas coisas. Nós vamos criando resistência, nós vamos criando imunidade nas nossas vidas cristãs, para a nossa própria defesa. O corpo humano não é assim? Ele cria imunidade para que quando as doenças chegam, elas não entram. E sabe, irmãos, nós, quando estamos andando nele, nós vamos criando imunidade na nossa vida cristã, e nada que é errado vai entrar na nossa vida. A nossa consciência, ela vai de imediato nos acusar que aquilo é algo errado. Isso não vai penetrar, não vai entrar nos nossos corações. Agora, como eu já havia dito que o andar nele vai influenciar não só a nossa vida individual, como a nossa vida coletiva, como igreja. Ela vai beneficiar o testemunho coletivo. O cristão andando com o Senhor, ele vai sempre ter o prazer de estar em comunhão com um grupo de santos, ou com um grupo de irmãos com o mesmo pensamento. Vejam isso. Isso vai fortalecer a vida coletiva da igreja, porque nós estamos andando com o Senhor, então nós vamos ter prazer em estar em comunhão com os irmãos, vamos ter o prazer em estar em comunhão com irmãos que reúnem com o mesmo pensamento, separados de todo esse sistema de sectarismo, esse sistema religioso que nós vemos nos nossos dias, onde a maior preocupação não é obedecer a palavra de Deus, não é andar com Deus. Então nós estando andando com Ele, nós vamos nos separar disso. Nós vamos nos preocupar em viver longe de todo esse sistema denominacional que existe nos nossos dias. E sabe, irmãos, nós andando com Ele, nós não vamos conseguir ver coisas semelhantes ou coisas iguais. Nós vamos cada dia procurar na palavra de Deus e ver
o que realmente Ele tem deixado para nós em termos de ensinos em relação à reunião dos santos, em relação à nossa vida como igreja, em relação qual o dom que eu tenho na igreja, em relação àquilo que cada um de nós podemos fazer em prol do crescimento desta igreja. Então esse andar nele vai nos encher de muitas coisas boas, vai nos trazer satisfação, alegria nos nossos corações, de cada dia poder observar nessa palavra algo a mais para o nosso crescimento espiritual. E quando todos os salvos de uma igreja local estão dispostos a andar com Deus, estão andando com Deus, todos vão sentir a mesma coisa, todos vão ter o prazer em reunir. Qualquer irmão que vier aqui na frente, a igreja vai receber um alimento necessário, as reuniões não vão ser em vão, as pessoas não vão sair daqui como entraram. Então, por isso, há essa necessidade desse andar nele, o nosso andar nele, porque esse andar, ele vai nos preparando para os dias vindouros, ele vai nos preparando cada dia para a nossa jornada aqui nesse mundo, uma jornada pesada, uma jornada no meio do mundo incrédulo, num mundo que não quer nada com o Senhor Jesus Cristo, um mundo que não reconhece a cruz como o único meio de salvação, um mundo que está preocupado em correr atrás da sua saúde, está preocupado em correr atrás de muito dinheiro. É o mundo contrário à vontade de Deus, e para nós se torna muito pesado caminhar nesse mundo. Mas nós, estando nele, andando nele, ele vai tirando esses pesos, nós vamos deixando de lado essas coisas dos nossos corações, nós vamos deixando isso para trás, e nós vamos procurar encher de coisas boas, de coisas eternas, vamos descartando, vamos tendo uma mente renovada, conforme diz Romanos capítulo 12, uma mente que cada dia está renovada para não conformar com esse mundo, renovada pela palavra, renovada pela nossa comunhão com Ele, renovada pelo privilégio que nós temos em podermos reunir e estudar essa bendita palavra. Ah, irmãos, se nós pensarmos nisso, olha, temos recebido a Cristo, temos tido o privilégio de entender o plano da salvação, e nós temos agora a responsabilidade de andar nele. Deus nos ajude para que esses poucos pensamentos possa servir de edificação para as nossas vidas, e possa nos trazer preocupação, e cada um de nós avaliar a nós mesmos diante de Deus, fazer uma autoavaliação de nós mesmos diante de Deus, para vermos se realmente nós estamos andando nele, para ver se realmente nós temos essa disposição em nossos corações de andar nele. Os benefícios virão, com certeza os benefícios virão, mas vai depender de cada um de nós. Queremos andar nele ou não? Estamos satisfeitos apenas com a nossa salvação? Ou nós temos a disposição de realmente andar, estar aos seus pés aprendendo, para podermos também
ser uma bênção para os outros. Que Deus nos ajude a pensarmos isso. Amém.